Caros alunos, caras alunas, meus cumprimentos. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre as questões relacionadas às premissas básicas para o estudo do direito penal tributário. Algumas noções da ideia de bem jurídico e da ideia de bem jurídico penal. Qual é o bem jurídico protegido, tutelado nos crimes contra a ordem tributária? E vamos trabalhar também a aplicação dos princípios do direito penal e a sua relação com o direito tributário. Inicialmente, nós vamos falar a respeito da ideia dessa dicotomia ilícito tributário e ilícito penal. Qual que é a distinção, qual que é o contraponto, o que se entende por ilícito tributário, qual que é a distinção entre ilícito penal? Com algumas pequenas divergências no âmbito doutrinário, considera-se ilícito tributário os comportamentos que ofendem os preceitos de leis tributárias. Já o ilícito penal, por sua vez, são os comportamentos que ofendem os preceitos das leis penais. Outra distinção importante entre o ilícito administrativo tributário e o ilícito penal diz respeito à natureza da sanção respectiva. No ilícito penal, há a aplicação de uma pena criminal, uma pena do direito penal que se reveste das características do direito penal. Já no ilícito tributário administrativo, há a aplicação de uma sanção administrativa. Outra distinção, e talvez a mais importante, diz respeito à competência da autoridade para a aplicação das sanções. No que diz respeito às sanções penais, a competência é exclusiva do Poder Judiciário. Apenas o Poder Judiciário tem competência para a aplicação da sanção penal. Já as sanções tributárias administrativas, elas podem ser aplicadas pelas autoridades da administração pública. Essa é, como se disse, a diferença mais importante entre ilícito tributário e ilícito penal. Bom, outra coisa importante que a gente deve trabalhar dentro dessas considerações iniciais é a questão da ideia da ilicitude. No direito penal, há uma divergência doutrinária no sentido de se entender se há uma ilicitude específica para o direito penal ou se, ao contrário, há uma ilicitude geral, ou seja, uma ilicitude para todo o ordenamento jurídico. Por exemplo, favorável a esta ideia de ilicitude específica do direito penal, um conceito proibido, algo exclusivo do direito penal, nós temos alguns autores de expressão, como o professor Vargas, o professor Francisco de Assis Toledo, o professor Munhoz Conde e etc. Já outros autores, por exemplo, Zaffaroni, Luciano Santos Lopes, eles entendem que há, ao contrário, uma ilicitude geral. Na minha opinião, esse é o conceito que deve prevalecer. O conceito de ilicitude é geral, ele é genérico. E o direito penal seleciona aqueles comportamentos que ele entende que são importantes e os tipifica. Daí a ideia de tipicidade do direito penal. Então, e claro, vai levar em consideração a tutela de direitos individuais. Então, todo o comportamento dentro de uma proibição geral, eles são selecionados pelos ramos jurídicos de acordo com a pertinência e conveniência. O direito penal, o ramo que pune com a maior severidade, ele vai fazer jus à ideia da tipicidade, ou seja, nós vamos selecionar aqueles comportamentos que entendemos que são importantes e vamos tipificá-los dando a ideia da proibição. Mas essa ilicitude é geral. Outra questão importante também para trabalharmos dentro dessas considerações iniciais diz respeito às sanções que são aplicáveis no direito penal. O direito penal contempla basicamente 3 sanções distintas. Quais são elas? Primeiro, as penas privativas de liberdade. Estas são as penas mais graves que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né? O rol das penas proibidas e permitidas está previsto na Constituição, no artigo 5º, incisos 46 e 47. Lá nós temos o rol das penas proibidas e o rol das penas permitidas. Lá no rol das penas permitidas, nós temos lá, de uma forma um pouco diferente, mas em resumo, essas 3 formas de penas que vou dizer. Primeiro, as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa.
importante a pena de multa, porque no âmbito do direito tributário, a multa é uma sanção que se aplica de forma muito costumeira. A multa do direito penal, ela se reveste de algumas características. Primeiro, ela tem natureza de direito penal, como dissemos há pouco, portanto, ela só é aplicada para quem pratica um crime, aí dentro daquela ideia de fato típico, ilícito e culpável. Ela se reveste de todos os princípios do direito penal e uma ideia importante é que na nossa legislação nós proibimos a prisão por dívida, então a multa do direito penal não paga, ela é executada, ela não pode ser convertida em prisão, isso desde a Constituição, que já trazia essa interpretação, e de 96, como a lei que alterou os dispositivos do Código que tratam da pena de multa. Então a multa do direito penal, ela não pode ser convertida em prisão, ela deve ser executada. Há uma divergência em relação à questão da competência para executar, se seria da Fazenda Pública, se seria da Vara de Execuções Criminais e etc. Na minha opinião, a competência é da Vara de Execuções Criminais, a multa em natureza penal, tem a característica da personalidade, aquela ideia de que nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado. E essas sanções, conforme nós já tivemos a oportunidade de dizer, de afirmar, elas só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário. Já nos crimes tributários é diferente. A responsabilidade, não nos crimes tributários, mas nos ilícitos tributários é diferente. Nós vimos que elas podem ser aplicadas, inclusive, pelas autoridades administrativas. E outra coisa importante, muito, muito importante, é a ideia de que a responsabilidade por crimes tributários, previdenciários e até mesmo na ideia do crime de contrabando e descaminho, ela é pessoal, da pessoa física responsável pela prática do comportamento proibido. Isso é muito, mas muito importante, esta ideia. Embora a Constituição tenha trazido a possibilidade da responsabilidade da pessoa jurídica por crimes tributários, isso ainda não foi regulamentado por lei. A única hipótese de responsabilidade penal da pessoa jurídica que temos com regulamentação legal é por crimes ambientais. Nos crimes tributários, a responsabilidade é pessoal, da pessoa física, ou do contador, ou do diretor administrativo, do gerente, do responsável, do gestor, do sócio, enfim. Esta responsabilidade é dele. Bom, ultrapassada estas questões iniciais, essas considerações iniciais, nós vamos trabalhar agora com algumas premissas básicas para o estudo do direito penal tributário, né? Tentarmos encontrar a legitimidade para a criminalização dos crimes ou dos comportamentos, melhor dizendo, que ofendem a ordem tributária. Onde está a legitimidade para isso, né? Nós estamos vivendo em uma época de expansão do direito penal, nós estamos criminalizando tudo. Mas onde está essa legitimidade? Evidentemente na Constituição. É importante tentarmos agora trabalhar a ideia da relação que existe entre o direito penal e a Constituição. Quanto a esta relação, existe na doutrina algumas correntes. Há uma corrente que entende que a Constituição funciona como um limite negativo ao direito penal. Na verdade, nós temos duas concepções. Uma que entende que a Constituição é um limite negativo e outra que entende que a Constituição é um limite positivo ao direito penal. Essas são as possíveis formas de se relacionar direito penal e Constituição. A Constituição como limite negativo. Nesse modelo, admite-se toda e qualquer forma de criminalização que não desrespeite frontalmente o texto constitucional, ainda que esse valor a ser tutelado não esteja contemplado na Constituição. Então, importante nesse modelo da Constituição como limite negativo é a ideia de que é possível criminalizar condutas ou qualquer conduta que atentem contra valores que não estejam reconhecidos na Constituição, desde que essa criminalização não colida com o texto, mas ela pode colidir, como eu disse, com os valores. Bom, já a Constituição como limite positivo, admite-se apenas a criminalização dos comportamentos que colidam com valores relevantes previstos na Constituição. Ou seja, para esse modelo, não basta que a lei penal não entre em conflito com o texto da Constituição. Além disso, é importante que ela colida com valores albergados pelo texto constitucional.
Bom, dentro da concepção da Constituição como limite positivo ao direito penal, identifica-se duas subdivisões. A do direito penal enquanto potencial espelho do texto constitucional. Nesta ideia, nesta concepção, todo e qualquer bem constitucional pode ser objeto de proteção penal. Todo e qualquer bem. E uma segunda ideia é a ideia do direito penal como instrumento de tutela de direitos individuais. Para essa concepção, não é suficiente que o bem esteja albergado pela Constituição. Para que ele seja merecedor da proteção, da tutela penal, é imprescindível que este bem também tenha natureza de direito fundamental. Esta é a concepção que eu particularmente entendo a mais autorizada. A ideia da ordem constitucional ela deve ser entendida como um fundamento e um limite para a proteção, para a tutela penal. Fundamento, quando se verifica que a punição do Estado só se legitima quando está tratando da proteção de direitos e garantias individuais. É aquela ideia da Constituição como limite positivo ao direito penal, mas como a ideia de tutela de direitos fundamentais. E ela também funciona como um limite. A ordem constitucional é uma limite da tutela penal. E por que é limite? Ou em que medida é limite? Porque a intervenção penal, para se ser legítima, ela deve respeitar critérios de proporcionalidade para a sua atuação. Deve estar relacionada à aplicação dos princípios do direito penal, como o princípio da ofensividade, da intervenção mínima e etc. O direito penal ele tem que ser tratado com o seu caráter subsidiário, né, de última razão. Somente quando os demais ramos das ciências jurídicas não forem aptos a solucionar o conflito social, é que se justifica, é que se legitima o braço armado do Estado, que é o direito penal. Por isso, o seu caráter subsidiário. Feitas essas considerações, nós vamos tratar agora com a ideia de bem jurídico penal. Bem jurídico penal. Bom, o que significa isso? A despeito de algumas divergências doutrinárias, pode-se afirmar que a função do direito penal é a de tutela de bens jurídicos. Essa é a função do direito penal. O direito penal tem como função proteger aqueles valores que são caros à sociedade, que são valores importantes. Estes valores devem ser protegidos pelo direito penal, então esta seria a função do direito penal. Não há na doutrina, até pela obscuridade da ideia de bem jurídico, um conceito unânime daquilo que se deve entender por bem jurídico. Francisco de Assis Toledo traz um conceito dizendo que bens jurídicos são valores éticos sociais que o direito seleciona com o objetivo de assegurar a paz social e coloca sob a sua proteção para que não sejam expostos a perigos de ataque ou lesões efetivas. Esse conceito eu entendo como bem completo, porque traz essa ideia de que nós vamos proteger valores da sociedade, valores éticos sociais, para que a sociedade consiga conviver de forma tranquila, pacífica. E o direito penal vai proteger estes bens que são caros, que são importantes, contra ataques ou perigos de ataque, perigos concretos de ataque ou lesões efetivas, reais. Então, por exemplo, a vida é o bem jurídico mais importante, é um bem jurídico caro à sociedade, então ele é objeto de tutela, de proteção do direito penal. Importa registrar, como eu disse há pouco, que esses conceitos ou os conceitos apresentados tanto pela doutrina estrangeira quanto pela doutrina pátria em relação à ideia de bem jurídico enfrenta grande controvérsia, né? Os autores não se posicionam de uma maneira uniforme. Há grande divergência, tanto no âmbito da doutrina estrangeira quanto no âmbito da doutrina pátria. Bom, a concepção constitucionalista de bem jurídico preocupa-se em determinar que a Constituição deve anotar os bens jurídicos como forma de determinar a condução da tutela protetiva desses valores que são eleitos. As teorias constitucionalistas do bem jurídico buscam, em resumo, apresentar critérios minimamente seguros para se impor ao legislador infraconstitucional limites no momento da criação dos tipos penais. O legislador infraconstitucional não pode fazer tudo. Ele tem que respeitar limites que são trazidos aí, por exemplo, pela teoria do bem jurídico, ou pelo menos pela teoria constitucionalista do bem jurídico.
nesse processo de criação do tipo penal, esses limites devem ser respeitados. Para o conceito, evolução, funções do bem jurídico, eu recomendo algumas obras. A primeira é do Luiz Flávio Gomes, Norma e Bem Jurídico no Direito Penal. A outra é na Doutrina Nacional, do Luiz Regis Prado. Tem um livro específico, Bem Jurídico Penal e Constituição. Bom, os valores a serem protegidos pelo que se convencionou denominar direito penal econômico seguem uma tendência determinada pela amplitude, pela ampliação do conceito da disciplina. A ideia do bem jurídico tem se afastado da ideia de um bem jurídico individual e tem se dirigido à ideia de um bem jurídico coletivo. Nós não temos mais aquela ideia mais antiga de que o bem jurídico a ser protegido ele tem que ser eminentemente pessoal. Então, o patrimônio, a vida, a honra e etc. Hoje, tem se discutido a proteção de bens jurídicos coletivos. Por exemplo, o meio ambiente é um bem jurídico coletivo e o direito tributário ou a ordem tributária se encontra também dentro desses bens jurídicos coletivos, que nós chamamos de bens jurídicos difusos ou supra-individuais. São valores inscritos na Constituição como direitos fundamentais, são os famosos direitos fundamentais de terceira geração. Por isso que há a legitimidade da proteção, da tutela do direito penal à ordem tributária. Bom, qual é o bem jurídico protegido nos crimes contra a ordem tributária? Nós já falamos um pouco da ideia de bem jurídico, que são esses valores que são caros à sociedade e que, portanto, são merecedores da tutela punitiva. E em todo o comportamento criminoso, nós precisamos de encontrar o bem jurídico que é protegido, que é tutelado. Nos crimes contra a ordem tributária, a tutela recai sobre o erário, sobre o patrimônio da fazenda pública, mas não de uma forma individualista, mas como um bem jurídico supraindividual, ou seja, de toda a coletividade e de cunho institucional. O que se protege, o que se tutela, o que merece a proteção do direito penal é o patrimônio da fazenda pública, em resumo. Já nos crimes previdenciários, o bem jurídico protegido, tutelado, é o interesse patrimonial da Previdência Social. Protege-se, tutela-se o interesse do patrimônio que tem o patrimônio que é dirigido à Previdência Social. Então, esses são os bens jurídicos protegidos. Nos crimes contra a ordem tributária, o patrimônio da fazenda pública, e nos crimes previdenciários, nós temos o interesse patrimonial da Previdência Social. Após apresentarmos as premissas para o estudo do direito penal, reputo importante trabalharmos agora alguns princípios do direito penal que são aplicáveis ao direito penal e têm alguma ligação com o direito tributário administrativo. O primeiro princípio que vamos tratar é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é, sem dúvida, um dos mais importantes, não for o mais importante do direito penal. Qual que é a ideia da legalidade, a origem do conceito, enfim. O princípio da legalidade, há uma certa divergência na doutrina, dizendo que ele teria surgido na Magna Carta inglesa do rei João Sem Terra, em 1215, mais especificamente no artigo 39. Esse entendimento ele não goza de grande aceitação aí na doutrina, porque na verdade, ou em verdade, na Magna Carta do rei João Sem Terra de 1215, a ideia da legalidade era dirigida a poucas pessoas, à burguesia, a uma classe distinta. Então, a ideia mesmo, a concepção que prevalece, é que o princípio da legalidade, ele surgiu na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, especificamente nos artigos 7º, 8º e 9º. É um princípio importantíssimo, é talvez a mais importante garantia que o cidadão tem contra o poder punitivo do Estado. Ele funciona não só como uma garantia do cidadão contra o poder punitivo do Estado, como também um limite ao poder punitivo do Estado. O princípio da legalidade foi encunhado, é um longo processo
que teve início lá com Feuerbach, há uma divergência sobre essa pronúncia, mas enfim, ele foi cunhado por esse autor naquela famosa frase: nula crime, nula pena, sine legia prévia. Na legislação penal, nós temos a previsão deste artigo tanto no Código Penal quanto na Constituição. No Código Penal, ele está expressamente previsto no artigo 1º e na Constituição, lá no capítulo dos direitos e garantias individuais, no artigo 5º, inciso 39. Então, trata-se de um princípio expresso na Constituição. Esse princípio, ele se divide basicamente em quatro postulados muito importantes. O primeiro postulado é o postulado da irretroatividade da lei penal, que tem a ver com a ideia da retroatividade da lei penal mais benéfica. Esta é a função histórica do princípio da legalidade. Nós não podemos ser punidos por leis ex post facto, ou seja, leis que são criadas após o fato. A lei penal que cria o tipo penal, ela não retroage, a não ser quando ela for beneficiar o agente. Então, esse é o postulado histórico do princípio da legalidade. Até para que os alunos tenham uma ideia da importância desse princípio da legalidade, quando nós tivemos aí um caso importante no Brasil, que foi amplamente divulgado pela mídia, o caso daquela atriz, a Daniela Pérez, que foi vítima de homicídio, e a mãe dela, a Glória Pérez, ela fez todo um movimento para se encaixar ou para se colocar o crime de homicídio qualificado como crime hediondo. E esse projeto de lei entrou em vigor, foi aprovado, sancionado e etc., só que não atingiu o autor do crime, porque foi uma lei que foi criada após o fato. Então, em resumo, a lei que cria o tipo que o crime, o tipo penal, enfim, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Para beneficiar, sim. Outro postulado importante do princípio da legalidade diz respeito à questão da proibição do uso e dos costumes para criar crimes. Só é possível criar crimes através de lei formal, que respeita o processo legislativo previsto na Constituição. Os usos, os costumes não podem ser utilizados para criar modelos de proibição de comportamentos para o direito penal. Isso não quer dizer, evidentemente, que os costumes sejam abolidos pelo direito penal, não quer dizer isso. Mas eu não posso me servir de um costume para criar um crime. Os costumes, eles são utilizados como forma de complementação da interpretação da norma, etc. Mas para criar tipos penais, não. Outro postulado importante, a proibição do uso da analogia. A analogia também não cria crimes. A analogia também é uma forma de integração da norma. É possível se servir da analogia quando a lei é lacunosa, mas ela não pode ser utilizada em prejuízo do condenado. É a famosa proibição do uso da analogia in mala partem. Ela só pode ser utilizada para beneficiar. A analogia não cria crimes. O que pode ser criado crimes por força do princípio da legalidade é lei, que respeita o processo legislativo previsto na Constituição. E o último postulado, e também muito importante, é o postulado da taxatividade. É o mandato de certeza ou taxatividade da norma penal. A norma penal, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser passível de ser compreendida. Aqueles tipos penais que tratam de... Existe, por exemplo, no tipo penal a expressão perigo moral. O que é perigo moral? Frequentar casa mal afamada. O que significa isso? Estas expressões ofendem a ideia da taxatividade. A norma tem que ser clara, sem dar margem. O expediente da criação de tipos penais obscuros foi largamente utilizado durante o período da ditadura militar no Brasil. Então, isso é uma forma que o legislador utiliza para tentar enquadrar o comportamento das pessoas em um tipo penal muito amplo, muito aberto. Não, isso é uma ofensa à ideia da legalidade. Nós temos que ter tipos penais fechados, tipos penais
claros, que sejam passíveis de compreensão por todos. Ainda dentro da ideia da legalidade, é importante trabalharmos com essa ideia de legalidade formal e legalidade material. A legalidade formal é essa que nós falamos, mas há uma necessidade de uma transposição dessa legalidade formal para uma legalidade material, acrescida de racionalidade. A busca da legitimidade da lei penal no sistema garantista, ela tem que ser através de uma legalidade material. Essa é a doutrina de Ferraioli, a teoria do garantismo penal. Ferraioli traz a ideia de que a legalidade que interessa verificar é aquela que se vincula substancialmente aos valores que a Constituição comporta em seus princípios e demais normas, e não essa da legalidade eminentemente formal. Isso também é muito importante. Vamos falar agora de um outro princípio importante, o princípio da culpabilidade. Em sua acepção mais elementar, mais simples, traz a ideia de que não há crime sem culpabilidade. A função histórica desse princípio é a ideia de ultrapassar a responsabilidade penal objetiva para chegar a uma responsabilidade penal subjetiva. O direito penal trabalha com uma responsabilidade penal eminentemente subjetiva. Só se pode responsabilizar alguém pela prática de determinado crime se essa pessoa tiver agido com dolo ou com culpa. Não há nenhuma forma, nenhuma possibilidade, nenhuma previsão de responsabilidade penal objetiva no direito penal. Isto exclusivamente por força do princípio da culpabilidade. No direito tributário, nós temos a ideia aí de responsabilidade objetiva. Isso está tratado lá no artigo 136 do CTN. Lá traz essa ideia de que a responsabilidade ela pode ser objetiva, ela prescinde às vezes da ideia de dolo, enfim. No direito penal, não. Quando formos tratar dos crimes em espécie, a gente tem sempre que ter em mente a ideia de culpabilidade. Especificamente com esta ideia de que não há responsabilidade penal objetiva. Só se pode responsabilizar alguém por qualquer crime se essa pessoa tiver agido com dolo ou com culpa. E outra coisa importante é que essa ideia de culpabilidade não é uma categoria ahistórica ou abstrata, mas antes ela tem vinculação com os fins de prevenção do direito penal e com a utilização da pena, essa ideia da culpabilidade. A culpabilidade também apresenta um triplo sentido no âmbito do direito penal. O primeiro sentido é a culpabilidade como fundamento da pena. Esta ideia refere-se ao fato de ser ou não possível a aplicação de uma pena ao autor de um fato típico e ilícito. Embora haja grande divergência na doutrina em relação ao conceito analítico de crime, o que tem prevalecido entre nós é a ideia de que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, essa ideia de culpabilidade aqui é a ideia de que se é possível ou não a imposição de pena a um autor de um fato típico e ilícito. Uma segunda acepção diz respeito à ideia da culpabilidade como fator de medição ou determinação da pena. Ou seja, nesta concepção, a culpabilidade funciona como um limite da pena. Ela vai impedir que a pena pelo comportamento proibido, pela prática do crime, seja maior ou menor. E não é um fundamento da pena, é simplesmente uma ideia de limitação. E a última função, o último sentido do conceito de culpabilidade é a culpabilidade como conceito contrário ao da responsabilidade penal objetiva, que nós já falamos, que traz essa ideia de que no direito penal só é possível imputar-se a alguém a prática de um crime se tiver agido com dolo ou com culpa. Não há, é importante frisarmos isso, nenhuma forma de responsabilidade objetiva no direito penal. Outro princípio muito importante do direito penal é o princípio da intervenção mínima. Algumas considerações iniciais sobre o princípio da intervenção mínima. Ele surgiu como uma reação contra o sistema penal do absolutismo. Decorreu de um grande movimento social de ascensão da burguesia. Montesquieu tomava um episódio da história do direito romano
para afirmar que quando um povo é virtuoso, bastam poucas leis. Nilo Batista, citando Montesquieu, traz esta ideia. A ideia da intervenção mínima também é importante dizer o seguinte, que a pena é o meio mais enérgico que o Estado tem à sua disposição. A pena no direito criminal, evidentemente. O direito penal é o braço armado do Estado. Então, por isso que ele tem que ser usado sempre de forma moderada. Sempre que se existir um meio menos gravoso para solucionar o conflito social, ele deve ser utilizado. Em resumo, o princípio da intervenção mínima preconiza que o direito penal somente deverá atuar quando os demais ramos das ciências jurídicas não se revelarem aptos a solucionar o conflito. Ou seja, traz a ideia de que o direito penal é a última razão. Se o eventual conflito social puder ser resolvido pelos outros ramos do direito, ele deverá ser resolvido pelos outros ramos do direito. O braço armado do Estado deve ser utilizado sempre como a última razão. O direito penal, ele sem dúvida, a pena criminal é, sem dúvida, a mais gravosa. Por isso, tem que ser utilizada sempre com moderação, sempre sendo vigiada, sendo contida. Decorrem do princípio da intervenção mínima, por exemplo, ao princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Novamente, nós vamos resgatar os conceitos, as funções do bem jurídico. Como o direito penal deve ser utilizado como última razão, ele só pode ser utilizado para proteger bens jurídicos. Mas o direito penal também tem uma natureza fragmentária e subsidiária. Isso também decorre da intervenção mínima e da legalidade. O direito penal só está autorizado a agir quando ocorrem ataques a bens jurídicos mais importantes. Ainda, nem toda agressão a bens jurídicos merece tutela do direito penal. Nós temos que utilizar o direito penal quando tivermos agressões importantes que legitimam a atuação do direito penal. Se tivermos outras formas, outros meios, eles deverão ser utilizados. Tipifica-se somente parte das condutas que são ilícitas para outros ramos. Esta é a ideia. Há também o princípio da adequação social, que decorre do princípio da intervenção mínima. O princípio da adequação social traz a ideia de que as condutas que se consideram ou que se considerarem como socialmente adequadas não podem constituir crimes. Agora, o que é essa ideia, né? É um princípio muito inseguro e até mesmo relativo. Face a um elevado leque de ocorrências, ele deve ser tomado com muita cautela para entender aquilo que é adequado socialmente. Por exemplo, há um tipo penal no Código que é o crime de manter casa de prostituição. Será que isso já caiu em uma ideia de adequação social? Enfim, esse princípio decorre da intervenção mínima, mas deve ser utilizado sempre com muita cautela. Outro princípio importante que decorre do princípio da intervenção mínima é o princípio da lesividade. Esse princípio diz o seguinte: só podem ser castigados comportamentos que lesionam os direitos de outras pessoas. Comportamentos imorais não podem ser castigados. Traz essa ideia de alteridade do direito. O direito penal ele só pode punir comportamentos que efetivamente lesionam direitos de outras pessoas. O princípio da ofensividade, ele traz basicamente 4 funções, ou 4 importantes funções. A primeira delas é proibir a incriminação de uma atividade interna. A atividade interna de uma pessoa não deve ser punido. Nós não punimos o pensamento, nós não punimos o direito penal a cogitação. Isso decorre do princípio da ofensividade, que também decorre da ideia de intervenção mínima do direito penal. Isso não quer dizer, evidentemente, que o direito não se preocupe com a atitude interna. Por exemplo, no direito penal. O dolo no direito penal é um elemento interno, é atividade interna, é elemento interno do agente. E claro e evidente que desperta grande interesse do direito penal. Mas nós não podemos, por força do princípio da ofensividade, incriminar apenas uma atitude interna. Uma segunda função do princípio da lesividade é a proibição de incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Os atos preparatórios de um crime, por exemplo, quando estamos tratando de um homicídio, o ato de preparação de um homicídio ele não deve ser punido.
porque é um ato preparatório e que não excede o âmbito do próprio autor do suposto fato criminoso. Como ele não excede, não há lesividade, não há lesão a direitos de outras pessoas e também por força do princípio da intervenção mínima, nós não deveremos punir. Uma terceira função do princípio da ofensividade diz respeito à proibição de se incriminar simples estados ou condições existenciais. É a famosa proibição do direito penal do autor. Ninguém pode ser punido pelo que é. As pessoas devem ser punidas pelos seus comportamentos, que são proibidos. A pessoa usar barba ou não usar barba, a pessoa gostar disso ou daquilo, ter essa ou aquela religião, isso não pode ser objeto de incriminação. Isto, o direito penal, por força do princípio da ofensividade, não pode punir. Em resumo, a ideia de lesividade é a ideia de que não há crime sem ofensa a bem jurídico. E uma última função é proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. Aqui é importante trazer a dicotomia dos famosos crimes de perigo e os crimes de dano. Os crimes de dano são aqueles que causam efetiva lesão ao bem jurídico. Por exemplo, um homicídio, que é o exemplo clássico aí de um crime de dano. Os crimes de perigo são aqueles que não causam um perigo efetivo, que não causam dano, mas causam um perigo ao bem jurídico. Esse perigo pode ser um perigo abstrato ou um perigo concreto. O perigo abstrato é o perigo que não é palpável, é um perigo que não é mensurável. Já o concreto é um perigo real, efetivo, mensurável. Há autores que se posicionam no sentido da inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato. O direito penal econômico, e dentro do direito penal econômico nós podemos encaixar o direito penal tributário, ele tem se servido largamente de condutas de perigo abstrato. Mas, como eu disse, há uma divergência na doutrina, ou pelo menos uma corrente, uma ideia, um posicionamento defendendo a inconstitucionalidade desses crimes. Por exemplo, Luiz Flávio Gomes defende que os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais. Defendeu isso lá atrás, quando ele escreveu a sua tese de doutorado, dividiu alguns livros que ele publicou. Então, um dos livros lá é o perigo, os crimes de perigo no direito penal, enfim. Nesse livro ele defende que os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais. Bom, ainda dentro dessa ideia de intervenção mínima, nós temos aí algumas técnicas de minimização do direito penal. Ou seja, o que nós podemos fazer para que o direito penal seja que intervenha cada vez menos na sociedade? Nós podemos, por exemplo, diversificar os procedimentos, desinstitucionalizar o sistema, descriminalizar comportamentos, despenalizar. Descriminalizar é abolir o crime, a famosa abolitio crimes. Despenalizar é retirar a pena ou, enfim, trazer penas menos severas e etc. Só que essa ideia de minimização do direito penal enfrenta alguns obstáculos. Por exemplo, os fatores sociais. Nós vivemos em uma sociedade conflituosa e com desigualdades sociais gritantes. Por isso é difícil essa ideia de minimalização do direito penal, né? Outra ideia, a mídia irresponsável, invenção da realidade, profecias que se autorrealizam, indignação moral, né? A imagem salvadora do judiciário e da lei penal, como se o direito penal fosse a panaceia de todos os crimes, a intervenção, a punição resolve o problema da criminalidade. Tudo isso funciona como obstáculo a esta ideia de minimização do direito penal. As novas formas de criminalidade, os crimes financeiros e ambientais, enfim, todas essas situações elas funcionam como obstáculos a essa ideia de intervenção mínima do direito penal. O princípio também muito importante no direito penal, que tem uma relação interessante com o direito tributário, é o princípio da proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade histórica se resume à proporcionalidade em sentido estrito, que é a ideia de se punir alguém pela prática de um determinado crime com uma pena adequada, em justa medida,
Para os crimes mais graves, nós teremos punições mais severas. Para os crimes menos graves, punições menos severas. Esta é a ideia básica de proporcionalidade. Só que já a doutrina mais moderna trabalha com a ideia de proporcionalidade a partir de 3 postulados parciais. O primeiro é a questão da necessidade, a necessidade da intervenção. Aí utiliza-se como parâmetro o ser humano, para avaliação das hipóteses da perda de sua liberdade. A proteção de bens jurídicos deve ser tão importante quanto a liberdade do agente autor do crime. Esta é uma ideia da necessidade da intervenção que tem a ver com a ideia de proporcionalidade. Outro postulado é a ideia da idoneidade, a verificação do alcance e do escopo pretendido pela norma. Isso busca evidenciar a possibilidade de se alcançar a tutela do bem jurídico penal pela intervenção penal. Se tivermos outros meios, isso também como falamos no princípio da intervenção mínima, estes outros meios devem ser utilizados. E, por fim, a ideia da proporcionalidade em sentido estrito, que traz a ideia de determinar a medida da tutela penal, que é o que eu falei no início, que é o postulado histórico do princípio da proporcionalidade. A ideia de se punir de maneira proporcional ao comportamento. Os comportamentos mais graves, repito, penas mais graves. Comportamentos menos graves, penas menos graves. Enfim, são essas as nossas considerações iniciais. Desejo a todos bons estudos. Estou à disposição dos alunos no ambiente virtual. Obrigado.